E aí, pessoal? Então, estamos aqui de novo para fazer a parte 2 do vídeos de estatística e probabilidade que eu comecei a fazer aqui no canal. Para quem não viu o primeiro vídeo, vou deixar ele aqui naquela caixinha diferentinha para vocês poderem entrar e depois ver esse vídeo, porque é meio relevante que tenham visto aquele primeiro para saber fazer a média, algumas coisas que vão ser relevantes para esse vídeo aqui. Então, antes de mais nada, eu quero mostrar uma ferramenta que eu não mostrei semana passada. Aliás, que eu não mostrei ontem. Eu espero que tenha sido ontem que eu não mostrei. Que é o Conte. O Conte é uma ferramenta que ela permite que tu, usando ela, tu conte quantas vezes alguma coisa apareceu em um intervalo. Nesse caso aqui, o meu Conte está com o intervalo marcado na lista que eu fiz de cartas, entre dia 2 e dia 16. Então, na parte da função aqui. E o critério. O critério vai ser aquilo que ele vai procurar. Então, eu botei para ele procurar as removals dentro das funções da carta da lista do deck do Guixá. O que isso vai ser relevante? Não muito, no caso. Porque só agiliza o processo. Mas se tu tem mais de um deck, uns 10 decks, tu pode acabar aproveitando para só mudar depois as cartas lá e já ter tudo certinho aqui. E sim, essas planilhas aqui eu vou disponibilizar para vocês quando terminar o terceiro vídeo, uma planilha mais completa possível que eu consiga fazer, tá? Então, sabendo usar o Conte, nós exportamos isso daqui para outra planilha, pelo menos para ficar mais organizado, já que vai ter outros gráficos que a gente pode fazer. Então, eu particularmente prefiro exportar para outra planilha. Então, vamos ao assunto de probabilidade. Primeiro, o que é probabilidade? Probabilidade são as chances que tem de algo acontecer ou não. No Magic, isso é basicamente a moral do jogo, já que é um jogo que é aleatório, então tudo vai depender de uma probabilidade para acontecer ou não. O que a gente busca fazer quando a gente está montando um deck é colocar a probabilidade o máximo a nosso favor possível. Então, esse é o trabalho que qualquer deck builder teria que fazer e tem que pensar. Como que a gente pode usar o Excel para nos ajudar a pensar na probabilidade das cartas que a gente quer virem? Bem, tem uma ferramenta no Excel que é essa daqui, distRepairGeometria.m, em que a gente vai colocar alguns conceitos bem básicos, na verdade, da estatística, então não é muito difícil de saber, que ele vai calcular a porcentagem de chances de tal coisa acontecer. Então, a gente vai ter 4 valores que a gente precisa ter. O primeiro é o tamanho da população. O tamanho da população é o número de população. Tá aqui. Na verdade, ele é o último. Mas eu acho que é melhor ir nessa ordem contrária porque fica mais fácil de entender. O número da população vai ser, em geral, quantas cartas tem no teu deck. A população S é o número de sucessos na população. No nosso caso, se a gente estiver olhando para ramp, então nosso número de sucessos vai ser a quantidade de ramps que a gente tem no deck. Se a gente estiver olhando para o número de terrenos, vai ser a quantidade de terrenos que tem no deck. E por aí vai. O terceiro parâmetro, que eu estou falando na ordem inversa aqui no caso, é o tamanho da amostra. Qual que é o nosso tamanho da amostra? Geralmente a gente vai considerar como sendo a nossa mão, tá? Então aqui a gente começa com 8 amostras no turno 1 e vai aumentando sempre em 1. E por fim, o número de sucessos que tu quer ver
na amostra, calcular a probabilidade dele, que a gente vai colocar aqui. Então, depois disso, a gente vai ter organizado o número de sucessos, qual que é o tamanho da nossa amostra, no caso da nossa mão, quantos sucessos tem na população e qual que é o tamanho da população. E aqui, por último, bota falso, tá? Isso vai te dar, basicamente, a quantidade de chances que tem de tu abrir as possibilidades. A quantidade de chances que tem das diferentes possibilidades de acontecerem essas diferentes mãos, por assim dizer. Aqui está em porcentagem e está arredondado, tá? Vai vir em número decimal e daí é só clicar na caixinha e clicar em porcentagem para aparecer do jeito certo, tá? Senão vai aparecer 0,03. Mas enfim. Então, num deck de 35 cartas, contando com a carta que eu vou comprar no turno, a probabilidade de eu vir sem nenhum terreno é de 3%. Ou seja, a cada 100 jogos, 3 deles eu não vou ter terreno nenhum. Idêntico liga, né? Só pra relembrar. A probabilidade de eu abrir com mais de 3 terrenos na mão é de 29, mais 19, mais 8, mais 2. Então isso aqui vai dar 58%. A gente também pode somar isso daqui e fazer 100 menos isso também. Então tem 50% de chances de, logo no primeiro turno, eu já ter visto 3 ou mais terrenos na minha mão. As chances, como vocês podem ver, elas vão sempre aumentando, porque a gente está aumentando a quantidade de amostras, que a gente está colocando uma carta a mais na compra. Daí vocês podem perguntar, ok Zurgo, mas em que isso nos é útil efetivamente? Bem, a partir disso a gente pode conseguir ver a probabilidade de vir pelo menos um ramp na tua mão no turno 1, saber se tu tem que botar mais ou menos ramps. Eu gosto bastante de como ficou esse valor aqui, porque ele apresenta um valor de 75% de ter um ramp na mão no turno 1. E 75% é um valor que eu considero que geralmente vai acontecer no jogo. Então, é um valor bom para tu ver aquelas cartas que tu quer que estejam na mão no primeiro turno. Porque geralmente quando tu chega no quinto turno já tem uma delas quase com certeza, que 88% é razoavelmente bem garantido que tu vai ter uma dessas na mão. Tá, e aqui por que eu colori essas colunas? Essa aqui seria, como a gente estava analisando aí no deck do Guichat, essa aqui seria a coluna ótima. Se ele abre com um só ring na mão e outro ramp, ele consegue baixar o Guichá no turno 4. Mas realmente, essa é uma coluna ótima, é uma situação muito específica para se conseguir baixar o Guichá. O turno 5, aí já é uma situação um pouco mais aceitável que tu consiga baixar o Guichá no turno 5. Se tu abriu a mão com 2 ramps, e tu usou um no turno 3, por exemplo, e um no turno 4, tu vai conseguir baixar o Guichá no turno 5. Então teria que ser um ramp de 2 lanes, pelo menos, uma rota do circuito, ou vegetação explosiva no turno 4, e um ramp no turno 3, qualquer um ramp no turno 3. Que não é uma situação tão difícil de acontecer. Aqui, em média, 35% de chance de tu ter no turno 1, mas o que importa mesmo para nós é no turno 3 e 4, então no turno 3 vamos ter uma chance de 47% por aí. Então em metade das partidas se espera pelo menos que tu vá conseguir chamar o Guichá no turno 5, 6. Se eu tivesse vendo que a gente tivesse uma taxa de ramp muito menor, a ponto de, analisando a estatística, eu só consegui ver que o Guichá fosse ser chamado no turno 7, ou Deus o livre do céu no turno 8, aí seria uma situação preocupante.
porque aí tu não tá cumprindo a proposta do teu deck, que é ser um deck agressivo, um deck rápido, um deck que cria vantagem e coloca uma presença na mesa muito forte. Que esse é o objetivo de um deck do Guixá, eu imagino, se tu tá jogando com ele. Eu também acho bem bom esse número de proteção aqui que ele tem no deck. Como eu já tinha falado, é realmente um bom número. Quando eu chamar o Guixá, que vai ser geralmente aqui no turno 5, 6, como eu já falei, ele tem mais de 60% de chance de ter uma proteção pelo menos na mão pro Guixá. Na mão ou no campo, no caso de Ritmo de Selvagens também, que é uma proteção contra a counter. Então, esse número de proteção é um ótimo número. Como eu já tinha falado no vídeo passado também, o card advantage do deck era uma coisa que estava meio falha. A gente pode ver aqui que, digamos que eu chamei o Guixá, ele foi destruído. Eu tenho 71% no turno 7 de ter uma forma de dar draw. Então no turno 7 é que eu vou começar a dar um ou mais draws por turno, o que é uma coisa que eu pelo menos considero meio lenta. Eu já esperava no turno 7 ter dado 2 draw adicional. Talvez eu esteja pensando em uns decks muito controles e por aí vai, mas eu acho que tem formas, principalmente com aqueles 2 encantamentos que eu falei, de acelerar bem esse valor para quando tu chamar o Guixá de conseguir dar um draw, se o Guixá bater, isso é importante, né? Se o Guixá bater, tu conseguir dar ainda mais draws quando os dinossauros entrarem, ou já deixar o encantamento em campo, para quando o Guixá morrer, tu baixa outro dinossaurão da mão, já consegue mais um draw, e enfim, conseguir fazer o deck girar e as cartas do deck irem se repondo. Porque dessa forma, depois que o Guixá morre a primeira vez, demora uma quantidade razoável de tempo, uns 2, 3 turnos, para tu conseguir repor mais mana para pagar o custo dele que aumentou, né? Então eu espero que tu faça alguma coisa e não vá deixando tua mão vazia nesse tempo. Para não ser aquele cara que turno 12 chamou Guixá tomou removal, tem só uma carta na mão. Então é nesse sentido que eu achei que esse deck tá falhando um pouco. Não vou me ater a todas as situações que tem aqui, tá? Eu vou só voltar e mostrar na prática como tu faz essa planilha aqui, para caso alguém tenha alguma dúvida. Vou só copiar aqui. Esse aqui é um outro deck meu, tá? Copiei e fiz minha neca. Aí. Esse aqui são os valores de um outro deck meu, um deck de Blinkar. Então... deixa eu arrumar aqui. Deixa eu colocar aqui. Também dá pra colocar para o 0 e fazer igual 1 mais 1 e só puxar e arrastar, mas não vejo necessidade disso. Então aqui vamos colar. O A14, agora ele vai ser esse amiguinho aqui. Então a gente quer ver para 0 sucessos. Exemplo numérico é quantos que a gente vai tirar, quantas cartas nós vamos olhar, que é o tamanho da amostra. Então, 8. A população de sucessos na amostra, vou botar para ver os terrenos aqui. E por fim, o número da população total, que é o tamanho do deck. Lembrando, tá, vai ser 99 cartas, o comandante ficou na zona de comando, se tu tiver partner, 98. Depois disso, tu pode fazer e botando aqui para deixar as coisas fixas.
e puxar para baixo, puxar para o lado, vai de cada um, tá? Porcentagem. Foi. Aqui eu vou deixar esse daqui móvel, esses daqui estão fixos, então eu só preciso puxar para o lado e calcular todos. Para checar se está dando certo, vamos fazer a soma, tem que dar 100%. Deu 100%, perfeito. Depois a gente puxa para o lado, vai dar a mesma coisa, porque aqui a gente tem que substituir para ser A. E aqui o único que a gente se importa em substituir é esse amiguinho aqui, que em vez de olhar na coluna B, que é essa, ele vai lá na coluna C. E puxamos para baixo. E assim a gente vai fazendo sucessivamente. E tu faz isso para cada um das cartas que tu quer analisar, os diferentes números de sucessos. E basicamente é assim que tu analisa a probabilidade das coisas acontecerem no teu deck e das cartas que cumprem funções semelhantes aparecerem na tua mão. Agora uma coisa que eu acho importante mostrar para vocês é como olhar situações hipotéticas também. E como avaliar se alguma carta deve ou não entrar num deck. Por exemplo, é possível uma pessoa ficar em dúvida a respeito de botar um Cultivate / Alcance de Kodama, né, que é a mesma carta, num deck, ou então colocar uma rota do circuito, vegetação explosiva, enfim, a dúvida entre um ramp de 3 manas que bota uma carta em campo e uma na mão, contra um que bota 2 cartas no topo. O que vai pesar aqui mais é o que tu espera com isso, né? Com esse ramp que tu vai usar. Geralmente vai depender muito do custo de mana do teu comandante que tu está olhando. Por exemplo, se tu tem um Ur-Dragão, tu não vai querer jogar nos turnos iniciais. Um turno 4 em que tu faz um ramp e passa, e coloca 2 lands em campo, provavelmente tu vai querer muito mais do que 6 lands. Tu vai querer 7, 8, 9 para jogar aqueles dragão que são os dragões, né? Os dragões parrudão mesmo. Aqueles que cada dragão é uma lágrima escorrendo no rosto do oponente. Enquanto se tu tem um deck de Arcades, tu vai dar uma preferência muito maior para o Cultivate, a Alcance de Kodama, esse ramp de 3 manas. Porque o que tu busca no deck de Arcades é baixar ele o quanto antes para conseguir baixar as barreirinhas, começar a fazer uma board e comprar carta com a habilidade dele. Então tudo depende, além do custo de mana do comandante, da estratégia do teu deck. E aí entra a parte que é aconselhável ter olhado o vídeo da semana passada, o vídeo de ontem. Tô falando semana passada, mas é o vídeo de ontem, foi mal. Sobre a média, o custo de mana médio do teu deck. Então, em geral, por exemplo, esse deck aqui, ele tem um custo de mana médio de 4.2, então eu te redondo sempre para cima. Eu aconselho arredondar sempre para cima, que é menos erro, tá? Um custo de mana médio de 5, então o que tu vai querer é ter 5 manas. No turno... Com um ramp no turno 3, tu consegue as 5 manas no turno 4. Mas se tu fizer um ramp de custo 4, tu consegue 7 manas no turno 5. Que no caso de um deck de Guixá é muito mais interessante. E no caso de um deck de Ur-Dragão também. Mas agora a parte que eu quero mostrar realmente é que a gente pode elaborar as probabilidades da carta que ficam depois de tu jogar cada carta. Por exemplo, digamos que no turno 3 eu tinha um Cultivate, entrou dentro dessa porcentagem de eu ter um Cultivate ou um Alcance de Kodama na mão. Com o meu maravilhoso Cultivate, eu busquei a lente, botei as lentes na mão. Turno 4 eu desci lente, porque eu tinha pelo menos uma na mão.
Mas eu quero saber quais são as chances de no turno 5 eu conseguir fazer 6 lentes em campo. Então, o que a gente vai colocar? A gente vai ter que modificar alguns valores aqui antes, na verdade. Aqui nós temos o tamanho do deck 99. A gente vai colocar o tamanho do deck 87. Porque aqui a gente está presumindo que tu não tem outra lente na mão quando tu castou o Cultivate. Não tinha outras lentes na mão até o turno 3. Então, 87 cartas na mão, no deck, sobrando. Que são as 10 que tu tinha comprado até o turno 3, mais as 2 que tu rampou. O tamanho da tua amostra vai ser de 2. A carta que tu comprou no turno 4 é a que tu comprou no turno 5. E o que muda também é o sucesso na população. Que como a gente tem 5 lentes em campo, a gente tem 30 sucessos na população. Então, a partir disso, a gente faz a mesma fórmula de antes. A2, esse D aqui, esse aqui, tá, acho que só vai mudar a letra. E. Puxamos para baixo. Então, as chances de tu ter comprado pelo menos uma land vão ser de 57%. Então, na metade das vezes que esse cenário acontecer, de tu jogar um Cultivate no turno 3, sem ter outras lands na mão, e daí no turno 5, querendo ter 6 manas no turno 5, vai acontecer 57% das vezes. E a partir disso, tu consegue projetar vários outros cenários diferentes, com outras cartas. Posso dar um exemplo de quando um amigo meu vem perguntar a respeito do... Vamos abrir a linha média. Do gerador de terrenos, eu acho. Aí, gerador de terrenos. Ele vem perguntar se essa carta aqui, por exemplo, ela valeria de ser colocada num deck de Kirik para conseguir acelerar o jogo do Kirik, sendo que o deck do Kirik usava 35 terrenos. Vamos voltar aqui para esse aqui que fica melhor para mim, porque ele já tem 35 terrenos. Então, olhem só. As chances de eu ter 3 lentes na mão. Aliás, desculpa, estou explicando errado. Quando que eu vou poder usar essa carta para acelerar a mana? Só no turno 3, certo? Porque ela custa 2 para virar e colocar uma land básica na mão virada. Vamos presumir que todas as outras lentes do deck sejam lentes básicas. Então no turno 3 eu vou querer usar essa carta. Para isso, eu tenho que ter pelo menos outro terreno na mão. Então vou ter que ter visto 4 terrenos ao todo nessa amostragem de cartas que era a minha mão. Quais as chances disso acontecer? Não são tão ruins, no caso. A gente tem 41, 50% de chance de acontecer. Tudo bem, então no turno 3 eu pegaria, viraria ele, baixaria um terreno básico da minha mão e traria em jogo tranquilo. Turno 4. Quais são as chances de eu ter visto o meu quinto terreno até o turno 4? 32%. Então, no melhor dos cenários possíveis, que é até o turno 3, eu comprei aquela carta que eu queria comprar para me acelerar o jogo. As chances dela não te acelerar o jogo vão ser de 68%. Ou seja, é o dobro de chances que tem de ela não te servir para nada, sendo que ela gera só mana incolor, do que a chance de ela te servir em alguma coisa no melhor dos cenários possível para dar draw nela. E ela não é uma... Tá bom, ela não é uma lente cara assim também, né? R$5, R$5,50...
7,50. Essa aqui, que não tá da Major, pelo menos, né? É uma carta de R$7. Mas é uma carta de R$7 que algumas vezes poderia ser pior que um pântano. Então é um fator a se considerar. Eu falei pra ele que a minha opinião é que não valia a pena. Ele achou razoável a explicação que eu dei pra ele. E foi assim que, na minha opinião, ele evitou de gastar o dinheiro necessário numa carta que não seria tão útil quanto ela pode se fazer parecer. Vídeo de hoje eu acho que seria isso. Próximo vídeo eu vou falar sobre os terrenos. Como a gente analisa quantos terrenos colocar, quais cores tem que ser tantos terrenos, para otimizar ao máximo a mana e evitar que a gente fique zicado. No geral, seria isso. Espero que todo mundo tenha entendido, que consiga utilizar esse recurso que eu acho que é muito interessante e muito útil para tu otimizar teus decks e ver se certa substituição seria boa ou não. Se gostarem, deixa um joinha aqui embaixo e se inscreve no canal. Eu esqueci de falar isso no vídeo passado, né? Mas tô falando agora. E se não gostarem, falem que pode melhorar. Talvez eu tenha explicado alguma coisa feito complexo demais. Não tenha explicado os termos como eu deveria. Mas eu acho que é isso e que principalmente essa parte de probabilidade, ela te oferece uma quantidade de recursos incrivelmente grande para analisar o funcionamento do teu deck. Eu acho que vale mais a pena tu gastar umas 3, 4 horas assim, quando tu tá sem fazer nada assim, querendo olhar teu deck, arrumar teu deck pra ir jogar no final de semana com os amigos. Até umas 2 horas acho que vale mais a pena do que ficar fazendo aquele clássico teste de mão, sabe? Porque o teste de mão tu não tá pensando realmente nas possibilidades como um todo, e daí tu faz uns 2, 3 testes de mão que veio boa e já considera que tal carta funcionou bem com como tu queria no deck, e às vezes foi uma situação muito específica. Então eu prefiro analisar muito mais a probabilidade daquilo dar certo do que fazer um teste de mão e acabar dando a casa daquilo dar certo, e tu bota a carta no deck e joga umas 10 partidas com o deck e nunca mais aquilo deu certo. Enfim, é isso o vídeo. Espero que tenham gostado. E valeu. Até o próximo vídeo.